poder de compartilhar antimagia com seus companheiros deu uma vantagem surreal para os touros negros, que com Lucky e Magna se provou ser muito efetiva contra o vilão Lucius Socrates. E aí pessoal, Black Clover finalmente voltou e também trouxe algumas explicações sobre esse compartilhamento de anti-magia. Só que, será que ele foi conveniente demais e não faz nenhum sentido? Bom, é tudo isso que nós vamos discutir sobre o capítulo 369 de Black Clover. Cola aí junto com o Mano Joe e bora para mais esse vídeo. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje para mais um vídeo, olha só, de Black Clover. Black Clover finalmente voltou com o seu capítulo 369 e eu confesso para vocês que eu tava com saudade sim, eu tava com saudade de ler o meu mangazinho de Black Clover, dar risada com o Asta, os touros negros, ver o andamento da história e independente se o capítulo foi curto ou não, o que importa de verdade é que tivemos capítulo. Essa é uma das maiores alegrias que nós poderíamos ter, vocês não acham? Por isso eu já agradeço a todos que vão deixar aquele famoso like e para todos que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo aqui no canal. Não se esqueça de ficar no vídeo até o final pra gente saber se foi conveniente demais esses poderes aí de compartilhamento de anti-magia, entre outras coisas, é claro. E bom, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Nosso capítulo começa com o Asta e o Yuno dizendo que vão derrotar o Lucius e vão se tornar em Rei Mago. Nisso também tivemos uma página colorida belíssima de Black Clover com as cores assim vibrantes, eu achei que ficou muito bonita de verdade. E bom, começando de fato com o capítulo depois dessa página, nós temos ali o Asta e o Yuno lutando contra o Lucius e dizendo, agora é 2 contra 2. Só que então o Lucius diz pra eles que não são 2 contra 2, e sim 4 contra 2. Nisso aparecem mais 2 cópias ali do Lucius e ele mesmo diz pro Asta que mesmo que ele tenha voltado vivo, há diversos anjos e 3 arcanjos naquele local que farão com que o plano dele surta efeito e ele conseguirá êxito em tudo que ele deseja. Os 3 arcanjos que ele se refere são o Morris, o Morgan e também a mãe da Noelle. Então temos todas essas pessoas, além de 11 cópias ali do Lucius, ou pelo menos 10 cópias mais 11, porque o Lucius nesse momento diz que tem 11 dele. E pelo visto o autor fez referência a Jesus e os seus discípulos nesse momento. Lembrando que o Yuno, ele arrebentou com uma das cópias ali do Lucius, então tá faltando ainda mais as outras. Nisso ele diz que tem a vantagem, mas o Asta não perde o ânimo em nenhum momento. Algo que me incomodou nessa parte do capítulo, eu vou dizer pra vocês que foi o Lucius achar que o Asta tinha algum tipo de problema para os seus planos, mas agora ele tá muito de boa. Eu entendo que ele tem a vantagem, que ele tem todo aquele poder e tal, mas eu acreditava que quando o Asta aparecesse, ele ia demonstrar pelo menos ali um cuidado maior ou até mesmo uma preocupação com aquele cara, porque o Asta é o cara que ele pode quebrar as previsões de futuro do Lucius. Então eu acredito que essa soberba do Lucius nesse momento, para um cara que se planejava, que imaginava todo um espectro por trás e tudo mais, me pareceu meio, tipo, putz, o autor acabou esquecendo de colocar algo assim, sabe? Mas é apenas a minha opinião. De toda forma, nós tivemos ali uma parte do flashback, que é quando a Itika é apresentada para todos os touros negros, eles estranham que ela seja ali a irmãzinha do Yami, o pessoal começa a achar muito interessante, pelo menos alguns, mas a Mary é mais fofa segundo o Ghost. De todo jeito, ela começa a comentar um pouquinho mais sobre esse compartilhamento de anti-magia e é explicado pra gente que a anti-magia se entrelaça à magia própria da pessoa e aí eles conseguem utilizar uma pseudo anti-magia no momento ali da batalha. Só que essa anti-magia não é infinita, então ela segue ali a base da mana dos jogos de RPG e tudo mais, onde quanto mais você usa, mais se desgasta, e com esse desgaste, chegando ali no final, não tem mais como compartilhar anti-magia.
E ao meu ver, por tudo que ela explicou, é como se o Asta ele separasse um estoque diretamente para compartilhar, enquanto a antimagia que continua com ele continua intacta. Não que ela é infinita para o Asta, mas esse compartilhamento com os outros companheiros, ele tem, claro, um certo limite. Nisso o Asta dá um nome lá para sua nova técnica, todo mundo acha tosco, dá risada e tudo mais, que foi uma parte que eu gostei, porque eu quero ver essa comédia assim em Black Clover. E detalhe, os visuais do pessoal utilizando antimagia ficaram belíssimos, né? Principalmente o Lucky e o Magna, que começam a utilizar esse poder para acabar com todos os anjos que estão ali. Então eles vão acabando com todos e tudo mais, e o Lucky fala assim: ó, filho, eu sei que a antimagia tem um limite aqui, que ela pode se esgotar em algum momento, mas a única coisa que eu tenho que fazer é acabar com todos os anjos antes que ela esgote. Então ele já vai pra cima de todo mundo, sai cortando todos eles com a magia do relâmpago, e tem um outro adendo da Etika que diz que eles têm que assumir que pelo menos eles podem utilizar 2 golpes grandes. Então depende muito de quanto eles usam de uma única vez, e eles têm que assumir que eles podem aplicar apenas 2 golpes gigantes em cima dos seus adversários. E é então que nesse momento de sopetão aparece o Magna atrás ali do Lucius e utiliza sua bola de fogo em cima dele, principalmente para conectar ali com aquela magia de corrente mágica que o Zora ensinou para ele. Dessa forma ele vai começar a dividir o poder entre ele e o Lucky contra o Lucius e um anjo. Detalhe é que nesse momento a cópia do Lucius abaixou até mesmo a guarda, e a antimagia, pelo que o Magna diz, persegue o amontoado de magia. Então quem tinha a maior magia naquele momento era o anjo e o Lucius, por isso que perseguiu ele naquele momento e continuou seguindo ali os dois. Por isso eles conseguem ativar aquela magia, e o que eles fazem é muito inteligente, porque eles primeiro arrebentam com o anjo para deixar ali metade e metade de cada um contra o Lucius, que tem apenas ali metade do poder. Então são 2 contra 1 que lhe dariam uma grande de uma vantagem. Algo que me incomodou também nessa parte é o Lucius abaixar a guarda e não, digamos assim, usar a cabeça. Talvez a antimagia esteja atrapalhando não só nos golpes que ele sofre, como também no seu próprio raciocínio. Como assim? Ah, ele ficou burro do nada por causa da antimagia? Não, talvez a antimagia esteja, vamos falar assim, burlando algumas coisas, porque ele não consegue identificar o poder massivo de antimagia, porque antimagia não é magia. É como se fosse um monte de nada que ele não consegue pressentir, porque é a antimagia. Bom, de toda forma, os dois começam ali meter a porrada em cima do Lucius, né, aproveitando a vantagem que eles têm, mas o Lucius também consegue ali, ó, desferir vários golpes em cima deles. Os golpes que ele acaba levando de antimagia, ele não tá conseguindo regenerar de forma mais rápida, por conta, claro, da antimagia, e ele imagina que os dois estão querendo apenas o cansar. Dessa forma, ele só precisa durar um tempo ali contra os dois, até se esgotar completamente a magia deles, né, a antimagia no caso, e assim ele irá derrotar ambos. Só que o que acontece? O Magna e o Lucky, eles são muito competitivos entre si. Dessa forma, enquanto um tá lutando, outro quer mostrar mais resultado, então eles nunca desaceleram. Por isso, os dois vão pra cima ali do Lucius e dizem pra ele: metade mais metade dá o quê? Poder cheio. Então, full power, porque os dois estão ali com os poderes divididos com o Lucius, e eles se juntando conseguem um poder maior, lançam uma bola ali de fogo negra com um monte de coisa e papapá, um nome gigantesco, e acabam com a cópia do Lucius. E aí o Asta olha pra ele e fala: e aí, quem é que tá na vantagem agora? E nisso a gente termina o capítulo. Gente, foi um capítulo rápido, mas eu falo pra vocês, esse compartilhamento de magia, até certo ponto, ele faz sentido sim com tudo que foi abordado em Black Clover. Porém, pra mim, ele é muito overpower. Aí você vai dizer: não é overpower. Pô, foi muito overpower. Simplesmente a antimagia perseguia a cópia do Lucius, conseguiu lidar com uma cópia que o Yuno tava penando pra caramba. Então, a antimagia já é um poder apelão. Compartilhar antimagia sem que o próprio dono da magia não perca os seus poderes nem nada desse tipo é simplesmente over demais, overpower total, e essa é a forma que o Tabata solucionou ali para derrotar pelo menos as cópias do Lucius. E eu acredito que os outros touros negros vão enfrentar
as outras cópias, detonar todas, e só vai sobrar apenas uma que o Asta e o Yuno vão derrotar. Tanto até que se vocês forem ver na imagem ali dos touros negros, tirando o Magna e o Luck como apenas uma pessoa, porque eles derrotaram uma das cópias do Lucius, nós temos outros 10 ali, que servem para derrotar o restante das cópias e sobrando apenas o original. Ou então nós teremos ali uma luta dupla, duas pessoas, assim como o Magna e o Luck, que poderia ser o Gauch e a Grey juntos, que eu acredito que os dois trabalhariam muito bem juntos. E o restante lutaria no 1 contra 1, porque o Nart e também a Itika provavelmente vão se juntar ao Yami na batalha contra o Morgan. Pelo menos é o que eu imagino, ou a Itika vai ajudar o Asta, lembrando que o Ryuya, ele chegou a mencionar que a magia dela bate com a do Asta de uma certa forma para eles se ajudarem e tudo mais, né? A gente sabe, né? Então eu gostaria de saber o que vocês acharam desse capítulo de Black Clover, comenta aí embaixo, me fala se vocês estão felizes ou não. Eu acredito que algumas coisas eu não curti, essas conveniências normais, mas Black Clover voltando me deixou tão feliz e tal, ver as imagens novamente, as batalhas e as lutas e tudo, a comédia de Black Clover, então eu fiquei feliz demais. Então o vídeo se encerra por aqui, eu agradeço a todos vocês que me acompanharam até o final e eu tô indo nessa. Até um próximo capítulo, fui e valeu!